Então assim nos diz a palavra de Deus, primeiro texto então, em Ageu capítulo 1, versos de 1 a 15. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Quero avançar agora. Vá agora para o livro de Zacarias, profeta Zacarias, tá? O livro seguinte. Vamos ler apenas os 10 versículos aqui iniciais, tá bom? Ou os 10 versículos, tá bom? Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus de Nazaré, que viria em breve. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos.
e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela tua palavra tão maravilhosa. Tua palavra é tremenda, nos inspira, nos exorta, nos consola. A tua palavra, como uma espada de 2 gumes, afiada, penetra o mais íntimo do nosso ser. E eu sei, Pai, que nessa manhã a simples, por assim dizer, simples leitura da tua palavra já se faz suficiente, Senhor, para nos abençoar imensamente. Eu sei, Senhor, que o teu Espírito está aqui. Sei por senti-lo, mas sei também porque a tua palavra assim nos mostra, nos ensina, que quando nos reunimos, Senhor, como igreja, quando estamos juntos no mesmo Espírito, Senhor, é impossível o Senhor não estar no meio do teu povo. Tua palavra diz também, Senhor, que nós somos o templo, morada, a casa do Espírito Santo de Deus. Então essas verdades todas nos mostram, nos comprovam, Senhor, nos dão a segurança, a certeza de que nós estamos aqui nessa manhã, na presença do Deus Santo, que o Criador e o mantenedor da vida, que o Senhor do Universo, está nessa manhã com todo o seu ser aqui nesse lugar. Isso principalmente, sobretudo em nós, dentro de nós. Por isso, Deus, que agora o Senhor possa realmente aplicar as verdades eternas no nosso coração. Que o texto que foi lido, Senhor, seja decodificado, por assim dizer, aplicado, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, de forma, Deus, que saiamos daqui renovados, fortalecidos, transformados, para o louvor da Tua glória, Senhor. Eu peço misericórdia, porque eu não sou digno e capaz de transmitir a Tua palavra dessa manhã. Ouso fazer isso pelo chamado e pela certeza do Teu Espírito em mim, pela iluminação que o Senhor me dá, para poder transmitir a Tua palavra ao Teu povo nessa manhã. Ajuda-me pela Tua graça, e que meu irmão e minha irmã possam absorver essa palavra, que ela possa ser introjetada nos corações dessa manhã, e o resultado seja aquele que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus oramos, amém, amém. Pode sentar. Queridos, a crise alérgica continua, né, da tosse aqui. Maria Helena brigou comigo na quarta-feira porque eu não tomei o remédio antialérgico e continuei sem tomar, porque eu esqueci, né? Mas daqui a pouco passa. Pois não. Amém, obrigado. Amém. Mas tem muito poucos membros ajudando o Senhor nessa belezura que está ficando no nosso tempo para Jesus. Amém. Obrigado pelas palavras, tá bom? Queridos, talvez aí, se você prestou atenção, né, esteve ligado, prestou atenção atentamente ao texto lido, aos textos lidos, talvez você possa fazer uma pergunta inicial, sobretudo quando lemos aqui o texto de Ageu, né? Por que eu li esse texto que fala de reconstrução do templo, de uma postura de algumas pessoas ou de uma nação inteira que não estavam focadas na reconstrução de algo tão importante para o povo de Israel, que era o templo do Senhor, uma postura ensimesmada, para dentro, egoísta. Você pode perguntar, mas pastor, nós construímos, né?
Nós estamos chegando ao resultado final, né? Algo está ficando bacana, está ficando bonito. Não consigo entender, estou achando que o senhor errou o texto. Eu estou achando que o senhor escolheu o texto errado, porque deveria ter sido escolhido um texto, quem sabe, né, da reconstrução já feita, né, do empenho das pessoas, da motivação correta, fazendo as coisas de Deus. Mas eu quero caminhar com você e você vai, espero eu, entender a intenção do meu coração, que eu acredito que é a intenção do coração de Deus para nós aqui nessa manhã. Bem, o contexto desses textos que lemos, ele eu acho que é conhecido de todos nós, se não é de todos, pelo menos de boa parte. Nós estamos aqui de um período histórico do povo de Israel chamado de pós-exílio. Esse período pós-exílio foi aquele período logo após o cativeiro na Babilônia, quando Israel foi levado como escravo para a Babilônia, por causa da sua injustiça, por causa da idolatria, por causa do pecado da nação. Israel ele foi levado, né, e ali ficou por 70 anos. Só que antes disso, alguns profetas pré-exílio, eles anunciaram, eles profetizaram, eles advertiram a nação o que aconteceria se não houvesse o arrependimento. Então todos os profetas que falaram antes do exílio são conhecidos como profetas pré-exílio, ou antes do exílio. Alguns profetas profetizaram durante o exílio. Por exemplo, né, Jeremias, outros profetas que se levantaram. Havia, né, era assim, né, primeiro o povo havia uma arrogância no povo de Israel, e a arrogância passava pelo seguinte aspecto: nós somos o povo de Deus. E se somos o povo de Deus, não, o exílio não vai acontecer. Deus não vai mandar o seu povo para o exílio. Deus não vai pegar a menina dos seus olhos e levar como escravo para uma terra distante. O problema é que Deus fez. Porque Ele levantou os seus profetas, o povo não se arrependeu, e como Deus não pode voltar atrás na sua palavra, o que aconteceu? Todo mundo comigo aqui? O povo foi para o exílio. Ok, estavam no exílio, né? A casa caiu, literalmente, o templo foi derrubado, a menina dos olhos do povo de Israel era o templo, o lugar da adoração, o lugar do culto, o lugar onde Deus exigia que a vida religiosa do povo, sobretudo, acontecesse. A cidade é destruída, os muros são derrubados, o templo é arruinado. E ainda assim, estavam lá no exílio, e aí os profetas continuaram profetizando. Só que aí alguns começaram a se levantar para falar o seguinte: não, 70 anos não, rapidinho Deus vai tirar a gente daqui. Não, nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos de Deus. Deus não vai permitir que nós fiquemos aqui por muito tempo. Deus não vai permitir que esse sofrimento se perpetue, se prolongue, avance. Mas os profetas, Jeremias foi um deles, disse: o exílio durará 70 anos. E como a palavra de Deus não pode voltar atrás, o exílio durou 70 anos. Então, profetas do pré-exílio, profetas do exílio, e nós temos os profetas que profetizaram depois que Israel voltou para a sua terra. Porque tendo sido completados esses 70 anos, assim como Deus havia dito, Deus manda de volta o povo para a sua terra. Mas ao fazer isso, depois do exílio, ainda assim Deus continuou advertindo o seu povo, orientando, e sobretudo falando: olha, foram 70 anos no exílio, o bicho pegou, o negócio ficou feio, então vamos voltar para casa e vamos reorganizar a vida, vamos voltar para casa e vamos observar aquelas coisas feias que nós fizemos, para não repeti-las mais, para não reproduzi-las de novo, para não entristecer mais o nosso Deus,
para que não venhamos a sofrer de novo um exílio, um sofrimento como tal. Então nós temos aí 3 profetas, digamos assim, que são os 3 últimos livros da Bíblia, que são considerados os profetas do pós-exílio, né? Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas que profetizaram depois desse período de exílio, nesse momento de reconstrução da nação. E aí nós estamos aqui, ou lemos aqui nessa manhã, 2 capítulos, né, de 2 desses profetas. Nos encontramos com o profeta Ageu e nos encontramos com o profeta Zacarias. E eles, como nós já vimos aqui, eles vão ser categóricos, trazendo uma palavra de Deus, sobretudo para um aspecto específico da vida do povo, qual seja o culto. Deus levanta os seus homens, profetas, para anunciarem para que esses profetas pudessem anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus, no que diz respeito à retomada do culto, à retomada da adoração, à retomada dessa vida de adoração, de culto, de dependência, de entrega a Deus. E Deus usa esses profetas para exortar a nação. O que chama atenção logo de cara, logo de início, é a cômoda desculpa do povo de Israel. Se você prestou atenção no texto, como eu acho que você prestou atenção, quando Deus fala no livro de Ageu, no capítulo 1, exorta-os à reconstrução do templo, o próprio Deus vai dizer o que estava na boca do povo. E sabe o que estava na boca do povo? Ainda não chegou o tempo, de reconstruir o templo do Senhor. Olha que coisa interessante. Deus, que conhece todas as coisas, Deus que tem o controle de todas as coisas e sonda os corações, sondava o coração do povo de Israel, da nação como um todo, e Deus sabia porque ouvia e sabia porque sondava o coração, que aquelas pessoas estavam tão preocupadas com as suas próprias vidas, com a reconstrução da sua própria história de vida, estavam tão preocupadas em reconstruir o seu trabalho, a sua família, tão preocupadas com as suas conquistas, com o entretenimento, em recuperar, quem sabe, o tempo perdido. Porque pensa comigo, né? Pensa comigo, 70 anos de exílio, aí você volta para a tua terra, e aí as frentes de trabalho começam a surgir, as possibilidades de reconstrução começam a reaparecer, e você começa a trabalhar, você vai, constrói uma pequena casa para você, mas você percebe que você pode fazer um pouco mais, e você começa a investir um pouco mais naquela casa que você estava construindo. Você tem que morar, não é verdade? Você tem que morar, você tem que estar abrigado, você precisa de um trabalho. Aí você para e pensa assim, como talvez eles: espera aí, 70 anos de exílio, pô, eu preciso de uma folga, eu preciso de uma praia, eu preciso dar uma saída aí, dar uma curtida, porque, cara, foram 70 anos de perrengue absoluto na vida. Talvez alguns tenham entrado no exílio pequenos, crianças. E aí, queridos, o grande problema não era o fato aqui deles estarem preocupados ou desejosos de reconstruir a vida. O problema aqui foi que eles se envolveram tanto com a existência, se envolveram tantos com seus projetos pessoais de reconstrução, que acabaram se esquecendo de Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui nessa manhã, sem medo de errar, e sem medo de ser julgado, seja lá do que for. Nesse pequeno auditório, talvez a maioria de nós vivamos como povo de Israel no tempo do pós-exílio.
Estamos demasiadamente preocupados com a nossa vida, demasiadamente preocupados com o nosso trabalho, com o ganhar pão. Como eu vi outra vez, pastor, eu tenho que trabalhar. A pessoa só faltou falar para mim assim: você não trabalha porque você é pastor, eu tenho que trabalhar. Trabalho não, miserável, vem ver o que eu faço aqui. Vem ver minha semana. Vem ver a relação que é aguentar gente no teu ouvido aí, reclamando, chorando o tempo todo. Perdoe aqueles que fazem isso e devem fazer. Eu tenho que trabalhar, porque alguém tem que botar o pão na minha casa. E talvez, meus irmãos, muitos de nós, repito, que estamos aqui nessa manhã, estamos excessivamente preocupados com trabalho, entretenimento, família, tudo isso, coisas legítimas, mas o problema é que por estarmos tão absorvidos, tão envolvidos com nossos projetos de vida, com os nossos projetos pessoais, nós acabamos incorrendo num perigo muito comum, que não é novo: esquecermos de Deus. Vou dar uma prova para você. Eu sei que muitos trabalham sábado de manhã. Eu sei que a vida é difícil. Semana ou mês de consagração da igreja. Mês de aniversário da igreja, consagração, oração. Quantas pessoas nós temos? Você que sabe, eu não preciso estar aqui gastando mais tempo do que já estou aqui. Você sabe se isso belisca o teu coração ou não. Se não belisca o teu coração, vá em paz quando acabar essa mensagem. Fala: Deus falou hoje, Senhor, obrigado porque eu busco o Senhor, obrigado porque o Senhor me conhece, sabe que eu sou alguém que te teme ao Senhor, que eu dedico a minha vida ao Senhor, vivo para o Senhor, amém, glória a Deus. Eu acredito que tem gente assim, nesse lugar, como entre o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, isso não é exclusivo da comunidade presbiteriana da freguesia, não. Isso é o cenário evangélico brasileiro como um todo, tá? Cenário evangélico brasileiro como um todo. A cômoda resposta do povo foi essa: ainda não chegou o tempo de reconstruir. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: existe tempo para reconstruir? Existe tempo específico para dedicarmos a vida a Deus? Existe a possibilidade de vácuo, de ausência de Deus na nossa vida? Existe a possibilidade de vivermos a vida fora da presença de Deus? Porque o que está em jogo aqui, quando se fala da reconstrução do templo de Israel, não era simplesmente deixar um templo bonito, organizado, para que eles pudessem olhar e falar: temos um templo bonito. Não! O que estava em jogo aqui era a perda do coração, era a frieza espiritual, era simplesmente, mais uma vez, aquele povo se esquecer do seu Criador. E o problema, irmãos, trazendo para os nossos dias, e repito, não é um problema novo, não é só de hoje. Tem muita gente que, embora confesse Jesus como seu Salvador, não vive como se de fato Ele fosse seu Senhor. Porque se Jesus de fato fosse o Senhor da nossa vida, nós nos submeteríamos em tudo a Ele. Nós abriríamos, cantar é mole, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti. Desculpa aqui a falta de afinação, né? Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão, isso aí tudo, né? Que você já conhece da música. A gente canta, a gente chora, a gente se emociona. Abro mão de tudo. Pô, mas você não é capaz de vir na reunião de oração de sábado, cara? Você não é capaz de deixar uma festa, um evento, porque você marcou, para vir à casa de Deus, para estar com os teus irmãos? Pastor, você não sabe como eu trabalho.
Eu sei que você trabalha muito. Eu sei disso, a vida é dura, eu não estou aqui. Quem fala aqui não é alguém que está ausente da vida, fora da vida, que está à margem do que acontece. Eu sei que a luta é grande para todos nós. Era grande para o povo de Israel também, mas o povo de Israel precisou ouvir de Deus, que eles estavam demasiadamente preocupados com a sua própria vida, reconstruindo as suas casas bonitinhas, organizando ou reorganizando a sua história, e ainda diziam: não é tempo de reconstruirmos o templo do Senhor. Irmãos, essa atitude traz consequências para a nossa vida, e não são boas. Olha só o que o texto vai dizer para a gente, versos 5 e 6. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Preste atenção aqui em mim. Deus reprovou a atitude do povo de Israel, porque a atitude deles estava colocando Deus em segundo plano, ok? Eles estavam deixando Deus para depois. Eles continuavam contando com a imensa paciência de Deus. É mais ou menos assim. Sabe o que estavam pensando? Não, Deus é bom, rapaz. Deus é bom demais. Deus é paciente demais. Deus é graça. Pastor prega domingo na igreja, graça de Deus, favor imerecido de Deus. Eu sou eleito de Deus, eu sou povo de Deus, e a gente vai alimentando isso. Mas, irmãos, o grande problema é que muitas vezes há uma errônea concepção da graça de Deus, um entendimento equivocado da doutrina da graça de Deus, faz com que nós acreditemos que Deus é tão paciente, tão paciente, tão paciente, que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, e um dia lá na frente eu melhoro, eu resolvo, eu acerto, porque tudo vai acabar bem no final. Irmãos, a história bíblica hoje está nos mostrando o contrário. A história bíblica hoje está nos mostrando que Deus, embora seja graça, Deus também é santo. Deus é juízo. E um dia todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Deus e prestaremos conta da nossa vida para Ele. Então, Deus estava reprovando o povo por causa do coração deles, mas tinha uma outra situação, uma outra consequência. Por mais que aquelas pessoas buscassem reconstruir a sua própria vida, focassem na existência, focassem na reconstrução, focassem na sua vida ali, no seu contexto de vida, elas se dedicavam, elas se entregavam, mas elas não encontravam satisfação no seu trabalho e no resultado daquilo que elas faziam. Olha só, versos 5 e 12 da palavra desse texto de Ageu capítulo 1. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então Deus começa exortando o povo, dizendo para ele o seguinte: olha, ele diz o seguinte: a atitude de vocês está levando vocês para um lugar determinado. A atitude de vocês está levando vocês para um caminho que não é o meu caminho, para um lugar que não é o que eu desejo para vocês. Olha só o caminho de vocês para onde está levando. E no verso 12 vai dizer assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então, olha o que acontece. Acontece uma insatisfação do povo, no coração do povo. Por quê? Porque eles estavam se dedicando às coisas deles, estavam buscando os seus próprios negócios, a reconstrução da sua própria vida. E repito, tudo coisa legítima. Irmãos, trabalhar é legítimo. Pelo contrário, a Bíblia exorta aqueles que são preguiçosos e não querem trabalhar. A exortação bíblica
para aqueles que ficam dependendo dos outros o tempo todo. Trabalhar é de Deus, e Deus nos exorta a trabalhar. O problema não está no trabalho, o problema não está em você se divertir, o problema não está em você construir a sua vida, em você estudar. O problema está no potencial que todos nós temos de facilmente nos perdermos de Deus. O problema está no nosso coração, que facilmente se desconecta do Criador. O problema está em mim e em você, dentro de nós, porque em nós existe um Adão que clama, que pede, que busca o tempo todo se afastar de Deus. E muitas vezes nós pegamos aquilo que é legítimo, pegamos aquilo que é justo, pegamos aquilo que é correto, e são essas coisas que são justas, legítimas e corretas, que mal administradas por nós, nos levam para distante de Deus. Esse é o problema. O problema é o Adão que está aqui dentro. O problema não é o trabalho, o problema não é a família, o problema não é entretenimento, o problema não é o descanso, o problema é o Adão, é o miserável do Adão, caído, que está dentro de cada um de nós. E aí, o que acontece? A gente se acomoda, entra numa zona de conforto perigosa, e aí, queridos, as consequências são reprovação de Deus a essa atitude, e o pior, não vou dizer que é o pior, mas tão grave quanto, é chegar lá na frente, e a gente parar, e a gente continuar com um baita vazio, e uma insatisfação profunda no coração, com a sensação de que correu tanto atrás de alguma coisa, e que aquilo não preencheu a gente. A sua família não vai preencher teu coração. O seu trabalho não vai preencher teu coração. Não vai. Descansar não vai te dar o que você precisa. Sabe por quê? Porque o que você precisa é viver tudo isso, mas cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio dessa relação plena com Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, é óbvio que isso passa, canso de falar aqui, pela devocionalidade particular do quarto secreto, mas repito também que eu sempre falo aqui, existem bênçãos de Deus, que na sua soberania, Ele decidiu só dar, quando nós estivermos em comunidade. Não tem jeito, não tem jeito. E o que você tem que entender também, é que a igreja não salva, é o jargão, né? Mas a igreja é o lugar dos salvos. A igreja é o lugar onde nós se nós somos salvos de verdade, nós nos alegramos em estarmos aqui. Como o salmista fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu te pergunto, o ímpio pode se alegrar nisso? Um homem sem Deus vai poder dizer, alegrei-me quando alguém me convidou para ir à igreja? Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, vai poder se alegrar com o convite para estar num culto de aniversário de uma igreja? Não vai, por uma razão muito simples, somente os salvos, somente os homens de Deus e mulheres de Deus gozam desse privilégio e dessa capacidade de se alegrarem na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa buscar, se você não tem em Deus, o prazer por entrar naquela porta. A igreja não pode continuar sendo o lugar que você vai quando você não tem nenhum lugar para ir. A igreja não pode continuar sendo o lugar que você vai forçado, sem vontade de estar aqui. Queria estar em qualquer outro lugar. Pena que nenhum convite apareceu para hoje. Pena que ninguém me chamou para fazer qualquer outra coisa. Irmãos, a igreja é a casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne, onde o povo de Deus se alegra. E se não existe essa alegria no teu coração,
Eu vou dizer o que eu acho que eu falei há 2 semanas aqui. Pode ser que você não tenha tido uma experiência genuína de conversão de Deus no teu coração. Mas Deus exorta o seu povo. E Deus, que é graça e misericórdia, Deus não apenas exorta e dizendo da sua reprovação aquela atitude, mas Deus dá uma palavra de esperança para o seu povo. Meus irmãos, o meu objetivo nessa manhã é colocar peso no teu coração. O meu objetivo nessa manhã não é pegar um fardo pesado e mais um jogar sobre os teus ombros, não. O meu desejo nessa manhã, sabe qual é? É tentar acordar alguns, quem sabe, do sono profundo. Porque pode ser que você esteja vindo à igreja de vez em quando, mas nada aconteceu de verdade na sua vida. E se nada aconteceu de verdade na sua vida, você pode ter um problema sério. E o seu problema não é comigo, o seu problema não é com a comunidade presbiteriana da freguesia, o seu problema é com Deus. O seu problema é com o juiz de toda a terra. O seu problema é com o Senhor do universo. O seu problema é com Deus, que embora seja graça e misericórdia, a Bíblia diz que vai chegar um dia que Ele vai dar um tapa na mesa e vai dizer: chega, acabou, não passa daqui. Essa é a questão. Então Ageu, verso 5, depois dos versos de 13 a 15, o mensageiro do Senhor, Deus usa o seu profeta. E aqui, longe de querer me comparar com Ageu, o profeta é Ageu nessa manhã. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Olha que coisa linda. Eu estou com vocês. Apesar de tudo, Deus está dizendo: eu não sou inimigo de vocês. Eu não sou um opositor. Eu não sou alguém que trabalha contra. Eu não sou alguém que vai na contramão, não. Eu estou com vocês. Olha a palavra de Deus para nós essa manhã, irmãos. Deus está conosco. Eu estou com vocês. Declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. Presta atenção agora. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Que coisa linda, queridos. Preste atenção numa coisa. Quando Deus fala com o seu povo, quando Deus amorosamente nos exorta, Ele espera uma resposta de cada um de nós. Sabe qual é a resposta que Deus espera de você nessa noite, nessa manhã? Primeiro, que você se arrependa, se de fato essa palavra é para você. Se arrependa dessa negligência de Deus. Se arrependa dessa postura inerte. Se arrependa dessa postura egoísta, ensimesmada, existencialista ao extremo, que faz você se apegar tanto a essa vida, às suas conquistas, aos seus negócios, e se esquecer de Deus. Primeira postura é se arrepender. Isso negativamente falando, mas no aspecto positivo. Deus quer que você, ao ouvir essa palavra, saia daqui com uma determinação no seu coração. Hoje, eu determino no meu coração reconstruir a casa de Deus. Mas pastor, a casa está pronta. Pastor, a casa está pronta, olha aí, está tudo pronto. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da tua vida espiritual. Eu estou falando da tua relação com Deus. Eu estou falando do tempo de que você gasta com oração. Eu estou falando do tempo que você gasta na leitura da palavra. Eu estou falando aqui de um sentimento positivo, profundo com Deus. Eu estou falando aqui do desejo de entrar por aquela porta. Irmãos, eu estou falando aqui de vida piedosa de verdade, de um lugar no teu coração que eu nunca vou alcançar, mas que Deus está nele, olhando, sabe tudo o que se passa aí dentro.
Agora você acha que é fácil? Tem batalha. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A batalha é grande. Existe um opositor da tua vida, da tua alma. Existe um ser que batalha. Aliás, existem opositores. Olha só, interessante. Vamos para Zacarias agora. Porque todo o processo de reconstrução enfrenta batalhas terríveis. Enfrentamos inimigos internos, vou usar uma expressão aqui, faça a leitura que você quiser. Nossos demônios interiores, tá bom? Demônios interiores, essa humanidade caída. Inimigos externos, aqueles que querem nos jogar para baixo o tempo todo. Os amigos que dizem que são amigos aí fora, né? E às vezes inimigos declarados. E o pior de todos eles, que é o próprio diabo. Versos 1 e 2 de Zacarias, capítulo 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Olha só o que está acontecendo aqui. Um processo de acusação. É o que o diabo faz todos os dias. Todos os dias o diabo se levanta contra você. Sabia disso? Você que caminha com a gente aqui há 8 anos, sabe que essa igreja não vê diabo em tudo. Sabe que nós não declaramos batalhas monumentais, por assim dizer, contra o diabo. O diabo faz muito, aliás, o diabo é uma figura que se faz muito pouco presente nas ministrações minhas aqui e do Alexandre. Nós preferimos falar em Deus a falar do diabo, de Deus a falar do diabo. Porém, nós não podemos fechar os olhos para o fato de que a Bíblia apresenta o diabo como sendo um ser do mal, o próprio mal, ou um ser do mal, melhor dizendo, alguém que batalha para destruir, batalha para impedir a reconstrução, batalha para roubar a tua fé, batalha para roubar a tua esperança, batalha para jogar em você um peso enorme que vai fazer com que você não consiga sair do lugar. Culpa, coisas que você, quem sabe, fez há muitos anos, e de vez em quando vem aquela ponta na sua mente e você se lembra de algo que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, e você começa a se sentir culpado por isso. Você começa a se culpar por algo que você já nem lembrava, mas que de repente veio ao seu coração. Às vezes tem sentimentos, digamos assim, depressivos no nosso coração, e a gente nem sabe por quê. Às vezes nem é um processo consciente. Você se parece mal, você não está bem naquele dia. Muitas vezes tem a mão do sujo, do imundo, de Satanás na sua mente, no seu coração, para jogar desânimo na tua vida. Sabe por quê? Porque todo o processo de reconstrução enfrenta batalhas terríveis. Se o processo é de construção, são os primeiros passos na fé, tem batalha, não tem jeito. Se o processo é de reconstrução, de voltar para o Senhor, voltar para a oração, para a leitura da palavra, é a mesma coisa. Então olha o que o texto está nos dizendo. Depois disso ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o sumo sacerdote, o responsável espiritual pela nação, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Esse é o papel dele, acusar, jogar culpa, jogar peso. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda. Nessa manhã, Deus fala para Satanás a teu respeito: você está repreendido, Satanás. Você está repreendido, diabo. Irmãos, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. O diabo não pode contra a minha vida e contra a sua vida. E vamos ver aqui por quê. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda. Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Olha só, impressionante, porque, irmãos, eu estou falando aqui de inércia, eu estou falando dessa incapacidade humana nossa de buscarmos a Deus, mas deixa eu te dizer algo que vai, não na contramão, mas vai tentar nos ajudar aqui nessa manhã também a entendermos um pouco melhor isso.
Isso é importante, porque se por um lado existe essa inércia adâmica em nós, se por um lado existe essa oposição a Deus, existe essa fuga de Deus, que é uma tendência de Adão em cada um de nós, por outro lado, nós só podemos vencer a inércia, o comodismo, os tentáculos dessa existência que tenta nos jogar para esse comodismo, porque Deus é o maior interessado em ver isso acontecendo. Eu vou repetir: Deus é o maior interessado em que você vença esse comodismo que tem pesado sobre a tua vida. Capítulo 3, Zacarias 3-5. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Josué estava cerimonialmente impuro, vestes inadequadas, vestes sujas. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Preste atenção, não foi um ato de Josué, não foi algo que o próprio Josué quis fazer e fez. Partiu uma ordem do Senhor, e os anjos, ou o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras de Josué. Isso significa dizer que nós só podemos chegar diante de Deus, só podemos estar diante dele, porque esse Deus, que é o maior interessado em nos ver aos seus pés, rendido a ele, é ele quem tira de nós as nossas roupas sujas, é ele quem nos purifica, é ele quem nos santifica. Esse é o processo da purificação, da santificação, da separação de Deus inicial na nossa vida, que nós conhecemos por regeneração. E aí a gente pode misturar aqui os termos conversão, regeneração, usando um pelo outro aqui, embora teologicamente sejam distintos. O que eu quero dizer é que você só pode buscar a Deus porque um dia Deus te buscou. Você só pode se aproximar de Deus porque um dia Deus se aproximou de você. Você só pode estar com o santo porque o santo te fez santo, assim como ele é santo. Só podemos vencer essa inércia, o comodismo, esses tentáculos dessa existência terrível, porque Deus é o maior interessado em que isso aconteça. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Não basta tirar o pecado, não basta tirar a sujeira, tem que limpar, tem que tornar limpo, tem que tornar puro, tem que deixar bonito, por assim dizer. Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Perceberam o que Deus é capaz de fazer por nós? Perceberam o ato soberano de Deus de nos purificar, de nos lavar, de nos limpar, de trocar as nossas vestes, de trocar a nossa roupa imunda por roupas limpas, de nos purificar? É Deus quem faz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dar um aleluia a Deus, glória a Deus por isso? Mas eu preciso te completar essa informação nessa manhã e dizer para você que, se por um lado a salvação é um ato da graça de Deus, essa santificação inicial é um presente da graça de Deus, por outro lado tem a nossa parte, a nossa responsabilidade no processo, que faz com que um dia nós sejamos cobrados por Deus pelo presente que recebemos dele. Versos 3, 4 e 7 de Zacarias capítulo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. E depois disse a Josué, estou repetindo aqui: vejam, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Versos 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes
e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Preste atenção. Salvação, presente da graça de Deus. Deus troca as nossas vestes. Mas existe algo chamado a nossa responsabilidade. Meu irmão, você recebeu um dom de Deus. Minha irmã, você recebeu um dom de Deus. E esse dom da salvação precisa ser valorizado e aperfeiçoado por você todos os dias. E Deus, a palavra nos diz que nós seremos cobrados por Deus por isso. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos dos céus. Meus irmãos, eu vou caminhar para a conclusão dessa mensagem. O que eu queria que você levasse para casa hoje, primeiro a certeza de que essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Essa é uma palavra que vem do coração de Deus, eu não tenho dúvida nessa manhã. É uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração nessa manhã. Eu queria que você levasse para casa também a certeza de que Deus chamou você aqui hoje, porque Deus quer que você reconstrua a sua casa, ou melhor, reconstrua o templo, a casa de Deus, que é a tua vida com Ele, a sua devocionalidade, o seu culto a Deus. Não se esqueça que existe uma batalha, existe uma resistência. Não se esqueça que aquele que é inimigo do homem, mortal, e que batalha para que o homem seja lançado no inferno e destruído, ele não vai deixar, como não tem deixado isso barato. Eu vou ser bem pentecostal aqui agora, bem penteca, como a turma diz, né? Pode ser que muito desse sono que você sente, mesmo no culto, ou esse sono quando você vai ler a Bíblia, ou essa dispersão, essa falta de vontade das coisas de Deus, tenha o dedo do diabo provocando isso em você. Pastor, você é muito pentecostal, você não era assim não, o que está acontecendo? Irmãos, ele trabalha. Eu resisto à ideia de que ele fica lá fora, eu acho que ele não fica lá fora. Na igreja o diabo não entra, não sei não, já falei isso aqui outro dia, eu acho que ele entra. Acho que ele entra. E a gente tem que vigiar. Mesmo dentro da igreja, a gente tem que vigiar. Mesmo dentro da casa de Deus, a gente tem que vigiar. Porque pode ser que o diabo esteja agindo, fazendo algo para nos dispersar, roubar o nosso coração, roubar a nossa alegria, tirar de nós o desejo de servirmos a Deus. Leva para casa hoje a certeza de que Deus chamou você aqui para reconstruir o teu altar, a tua relação com Ele. Leva para casa a certeza de que Ele é o maior interessado na sua própria vida, que Ele chamou você aqui não para te jogar para baixo, mas para te jogar para cima, te levantar. Mas é necessário que a verdade de Deus te confronte. É necessário que a palavra de Deus mexa com você. É necessário que você se encontre com a palavra e fale assim: essa palavra é para o meu primo, pena que ele não veio, não. Mata no peito essa hoje. Mata no peito, assim, ó. Isso aí, Davi, mata no peito. Deixa a bola cair na tua frente e fala assim, ó: essa é minha. Essa é minha. Assuma para você hoje essa palavra. Chega disso, irmãos, de transferir responsabilidade, transferir para o outro. Fala assim: isso é para a minha vida. Se você está bem com Deus, mata no peito e fala assim, ó: vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai melhorar. Porque eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero servir a Deus. Eu quero ter vestes limpas, vestes puras. Eu quero ter um turbante novo, limpo. Num texto que nós lemos no capítulo 2 de Zacarias,
O texto diz que Deus vira para Zorobabel e fala: vou te dar um anel de selar. Sabe o que significa o anel de selar? É o anel de autoridade, que era usado na antiguidade para poder selar correspondências, era a assinatura de um rei, de uma autoridade. Deus fala para Zorobabel, governador de Judá: vou te dar um anel de selar. Deus fala para mim e para você hoje: se você obedecer a minha palavra, se você andar nos meus caminhos, se você me servir, eu te darei autoridade espiritual. Deus quer te dar um anel de selar nessa manhã. Vamos ficar em pé. Se você foi alcançado por essa palavra nessa manhã, queria convidar você a vir aqui na frente para a gente orar.